Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje nós vamos aprender sobre plano cartesiano, isso mesmo. A gente aprende plano cartesiano tanto na matemática quanto na geografia. E a gente vai ver hoje, então, algumas características do plano, o que é um plano e o que a gente encontra nele. E também a gente vai aprender a construir um no papel, então vem comigo, vamos aprender muito hoje juntos. Nesse vídeo a gente vai ver sobre o plano cartesiano, nós vamos lembrar o que são as retas numéricas, o que é o plano cartesiano, o que são as abscissas, as ordenadas, os quadrantes e como a gente determina as coordenadas ou um par ordenado. Então, primeira coisa, a gente vai lembrar o que é uma reta numérica. A reta numérica, a gente pode mais ou menos comparar ela com uma régua. A régua a gente começa geralmente do zero, né? E ela vai marcando de 1 centímetro em 1, e entre os centímetros tem os outros risquinhos, né? Então, por exemplo, aqui a régua começa do zero, essa minha vai até os 20 centímetros, tem régua de 30, de 1 metro, enfim. E aqui nessa reta numérica, eu fiz apenas dos números positivos, mas a reta numérica também pode ter dos números negativos, né? Então, antes do zero, que isso a gente aprende no 7º ano. Então, aqui percebam que eu tenho valores faltando. Eu tenho 0, aqui tá faltando um número, depois tem o 2, o 3. Então, aqui olhando para o 2 e para o 3, a gente percebe que essa reta numérica ela está marcada de 1 em 1. Pode ser 1 centímetro, 1 metro, uma unidade. A gente não sabe, não diz aqui o que está marcando. Então, a gente chama de unidades de medida. Como aqui está de 1 em 1, o do 2 para o 3 tem uma unidade, a gente sabe que o valor A vem depois do 0 e antes do 2, então tem que ser entre o 0 e o 2 tem o 1. Então, a letra A está representando o número 1. Depois, a letra D está entre o 3 e o 5, é o número 4. E a letra F vem depois do 5, então é o 6. Então, aqui a gente tem a reta numérica e cada letra está representando apenas um número. Por que a gente vai ver isso? Porque depois, quando a gente for ver coordenadas ou par ordenado, é bem semelhante a isso aqui. Então, não esqueça, tá? Agora, a gente vai ver como a gente pode construir um plano cartesiano no papel. Então, vem comigo. Então, primeira coisa, para construir o plano no caderno, vocês têm que ter uma régua, né? E vocês podem usar a própria linha do caderno para fazer o primeiro eixo. Olha só, preste atenção nessas palavras que eu vou falando. Então, aqui eu vou marcar o eixo X. Vocês façam de lápis, porque aí se der algum erro, vocês podem apagar. Mas aqui eu vou fazer de caneta para que vocês consigam ver melhor no vídeo, tá? O tamanho do plano vai depender muito da atividade que vocês vão estar fazendo, o que vocês vão representar nesse plano. Eu vou fazer um plano aqui consideravelmente grande, mas isso vai variar muito conforme o que está sendo solicitado, tá? Então, esse primeiro eixo que eu fiz aqui, que está na horizontal, é o eixo do X. Então, aqui a gente vai colocar o X, que também é conhecido como eixo das abscissas, que eu escrevi aqui em cima, ó, abscissas. Então, olha só, o que é importante a gente saber disso? A gente já aprendeu sobre as retas, lembram que a gente viu isso? Então, nos eixos, nós temos retas infinitas, e essa flechinha está indicando que ele é infinito. Eu posso colocar as flechinhas nas duas extremidades, porque ele é infinito para os dois lados do plano. E subindo, nós temos então na vertical o eixo do Y, que também pode ser conhecido como o eixo das ordenadas. Aqui também eu posso colocar a flechinha para os dois lados, porque nós temos uma reta, e reta a gente aprendeu que é infinita. Bom, então aqui nós fizemos os dois eixos, do X, que pode ser as abscissas, e do Y, que é das ordenadas. Vocês vão ver esses dois nomes sempre em exercícios, em questões, enfim.
Agora vem o detalhe mais importante. Primeira coisa, essas duas retas, vocês vão lembrar também que a gente aprendeu as retas perpendiculares. Lembram o que são as retas perpendiculares? Que elas formam aqui 4 ângulos de 90 graus. Por que isso? Porque elas têm que estar bem retinhas. Por isso que eu falei para vocês, usem a linha do caderno para fazer o eixo X e depois vocês têm que, né, deixar a régua bem posicionada para fazer o eixo Y. Não pode ficar torto, não pode ficar inclinado, tem que ficar com os 90 graus. Mas a gente não vai marcar aqui os 90 porque vai atrapalhar na nossa ideia de eixo, de plano. Agora, a gente vem o detalhe principal, que é marcar os pontos. Vocês perceberam aqui em cima, na reta numérica, que a distância entre um número e outro é a mesma. Eu fiz de 1 em 1 centímetro. Por quê? Porque se vai de 1 em 1 número, eu não posso ter uma distância enorme entre um número e pequena entre o outro, porque vai estar marcando diferente. É a mesma coisa se eu pegar aqui a régua e disser que do 0 para o 1 tem 1 centímetro e do 1 para o 2 vai ser maior esse espaço aqui. Daí eu não posso dizer que tem 1 centímetro. Então, a distância entre um número e outro, entre um risquinho e outro, tem que ser exatamente a mesma, né? Então, aqui no plano é a mesma coisa. Então, vocês vão usar a régua também e vocês podem marcar ali de 1 em 1, de meio em meio, como vocês preferem. Aqui também vai variar muito do exercício, que aí mais pra frente a gente vai vendo o que fica melhor. Aqui eu vou marcar de meio em meio centímetro, tá? Vocês podem fazer ali de 1 em 1, como vocês acharem melhor. Então, usem a régua também. Olhem aqui, eu posicionei que mais ou menos o 0 fique lá no início, para que eu não precise ficar movimentando a régua. Mas o que é importante é que aqui, no risco do eixo do Y, que cruza com o X, fique bem certinho o número em cima. E aí, eu vou marcar de meio em meio. Faço só um risquinho em cada meio centímetro ou 1 centímetro, como vocês preferem. E aí, vocês vão fazendo até o final. A mesma coisa para o outro lado, de meio em meio, bem retinho. Feito aí de meio em meio. Agora, a mesma coisa tem que ser feito no eixo do Y. Posiciona lá o número em cima do eixo do X, que fique bem retinho. E agora, olha ali no meio centímetro e vai marcando de meio em meio. A mesma coisa para baixo, também de meio em meio até terminar. Pronto, então, marcamos já onde vão ficar os números do nosso plano cartesiano. Então, agora, prestem atenção no seguinte. Aqui nós temos o ponto de origem, onde os dois eixos se cruzam, a gente chama de ponto de origem. E aqui nesse pontinho, sempre, 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 aqui no meio, é o ponto 0. Eu não vou escrever em cima aqui, porque vai ficar difícil de enxergar, então eu vou colocar bem pequenininho aqui do lado. Então, esse aqui é o ponto 0. E aí, se eu for contar para a direita, depois do 0, a gente viu lá na reta numérica, depois do 0 vem o número 1. Então, a partir aqui do meio para a direita, nós estamos com os números crescendo. Então, vem o 1 depois do 0. Então, esse primeiro risquinho é o 1. Depois o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e infinitamente, né? A mesma coisa para cima, é como se fosse uma reta numérica também para cima. Então, o 0 começa, depois do 0 vem o 1, o 2, o 3, o 4 e infinitamente para cima. Agora, um detalhe, para baixo e para a esquerda, a mesma regra. Saindo do 0 para a esquerda, vem o 1, 2, 3, enfim. Porém, aqui a gente vai ter os números negativos. Então, é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até terminar os risquinhos, até o menos 11. Se para vocês deu mais ou menos, não tem problema, depende muito do tamanho que vocês fizeram, e se fizeram de meio em meio como eu, ou de 1 em 1, tá? Se fizeram de 1 em 1, vai dar menos números, vai ficar 1, 2, 3, enfim.
mas sigam sempre na ordem crescente dos números. Para baixo, a mesma coisa. Se aqui começa o 0, o número que vem depois do 0 é o 1. Como ele é negativo, então é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e desce infinitamente também, menos 6, enfim. Então, olha só, agora a gente já tem o plano pronto. Se vocês forem usar, por exemplo, GeoGebra ou um papel quadriculado, fica mais fácil fazer esses exercícios, tá? Então, se vocês querem no início comprar um papel quadriculado e fazer o eixo em cima do papel quadriculado e cada quadradinho lá do papel é um risquinho, vai ficar mais fácil para vocês entenderem também como se constrói e não ficar bagunçado, tá? Então, vamos lá. Agora, nós temos aqui o plano, os dois eixos e todos os valores que a gente conseguiu construir aqui em um único plano. Esse aqui é o plano cartesiano. Aqui nós temos na horizontal o eixo do x, que é das abscissas, e o eixo y, que é o eixo das ordenadas. Outra coisa que a gente vai ver, então, são os quadrantes. Vocês percebem que cada, digamos assim, flechinhas foi dividido em 4 partes aqui o nosso plano. E esses são os quadrantes. E a gente começa contando desse daqui. Esse aqui é nosso primeiro quadrante, porque nós temos aqui os números positivos abaixo e os números positivos também ao lado. Então, esse é o primeiro quadrante. E aí, a gente vai fazer em forma de círculo. Para a esquerda, nós temos o segundo quadrante, onde nós vamos ter os números negativos para x e positivo para y. Descendo, então, nós temos o terceiro quadrante, onde todos os números vão ser negativos, negativos para x e negativos para y. E finalizando no quarto quadrante, onde nós temos os números positivos para x e negativos para y. Então, aqui são os 4 quadrantes. Eu falei lá no início que a gente aprende também sobre os planos lá na geografia. Por quê? Vocês já devem ter visto, vão lembrar agora que eu vou falar, sobre latitude e longitude. É mais ou menos isso aqui. Nós temos que a latitude são nas horizontais, assim como o x, e as longitude é na vertical, assim como o y. Onde que a gente usa latitude e longitude? Principalmente nas navegações, ou se vocês já usaram o Google Maps, quando vocês solicitam a localização, eles dão as coordenadas. Eles vão dar os valores, né, os números para latitude e para longitude. E essas coordenadas a gente também tem no plano cartesiano. Vamos ver como que a gente determina ou como a gente descobre as coordenadas de um plano cartesiano. Então, agora a gente vai aprender como localizar os pontos no plano cartesiano. Muito importante a gente entender o seguinte, que esses pontos que a gente tem no plano, a gente pode chamar eles tanto de coordenadas, como lá na geografia, ou também como par ordenado. Por que par ordenado? Porque vamos lembrar lá o que significa par. Par é um conjunto de duas coisas, por exemplo, um par de meias, um par de duas pessoas. Então, sempre a gente usa o 2 para representar alguma coisa que é par. Então, aqui também, par ordenado, sempre vão ter 2 números para representar uma única letra. Então, olha só, eu marquei aqui o ponto A e o ponto B no plano cartesiano, e eu quero escrever aqui o par ordenado, as coordenadas desses pontos. Então, olhem aqui, é muito importante isso. Sempre, 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 nós vamos olhar primeiro o valor no eixo X. Sempre a gente olha primeiro no eixo X. Então, estão vendo que eu fiz aqui um pontilhado, saindo aqui do ponto A? Quero dizer que eu liguei o A ao 2 e ao 1. Então, quero dizer que a coordenada do ponto A é 2 aqui no eixo do X, estão vendo? Eixo do X tem o número 2 e 1 no eixo do Y. Então, o par ordenado, a gente coloca entre parênteses, primeiro o valor do X, que é o 2, separa por vírgula, e o valor
do y, que é o 1. Então, esse é o par ordenado do ponto A, 2 e 1. Sempre o primeiro número é o x e o segundo número é o y. Vamos ver, então, aqui do B. O B, primeiro a gente olha aqui para baixo no eixo x, é o 1, então abre parênteses, coloca o 1, e o valor aqui no eixo do y é o 2. Percebam aqui que eu usei os mesmos números para a gente perceber a diferença. Imaginem que isso aqui é o oceano e eu tenho 2 barquinhos. Se eu tivesse o mesmo par ordenado, 2 e 1, 2 e 1, um barquinho estaria em cima do outro. Então, ou um ia afundar ou um ia ser esmagado. Não tem como 2 barcos ficarem um em cima do outro, né? Se eles são do mesmo tamanho, enfim. Então, eles estão separados, cada um está numa localização diferente. Então, por quê? Porque eles têm os mesmos números, só que o par ordenado é diferente, porque para o x ele está mais para a direita e mais para baixo. E aqui o B está mais para a esquerda em relação ao ponto A e mais para cima, justamente porque são números ao contrário. O ponto A está na coordenada 2 e 1 e o ponto B, 1 e 2. Agora, nós vamos marcar esses 4 pontos aqui no plano cartesiano. Vocês perceberam também que agora eu fiz esse plano de 1 em 1 centímetro. Ele está mais espaçado do que aquele que eu fiz anteriormente, justamente para ficar um pouco mais visível esses nossos pontos. Então, aqui, para a gente marcar o ponto C, primeiro a gente vai olhar aqui o valor que aparece no x. Então, eu vou colocar aqui, ó, x e y. No valor do x é menos 3, então, olha só, eixo do x é esse da horizontal. E o menos 3 está aqui. E o menos 1 é o eixo do y, então, vamos procurar o menos 1, está aqui, né? Como é negativo, abaixo do zero e à esquerda do zero. Então, agora a gente vai usar a régua para ligar esses 2 valores. Olhem como que a gente vai fazer. Tanto faz qual vocês vão fazer o pontilhado antes. Se vocês estão fazendo no caderno ou no papel quadriculado, aproveitem a linha do caderno para olhar se as retas ficaram bem paralelas. A régua está bem paralela à linha do caderno, para não ficar torto, né? Não fazer assim, nem assim. Tem que ficar bem retinho. Então, vai lá no menos 1 e vai fazendo o pontilhado até chegar lá no menos 3. Fiz ali o pontilhado. Agora, vai lá no menos 3 e a mesma coisa, faz o pontilhado saindo aqui do risquinho que a gente marcou antes com a régua, até ele encostar aqui, encontrar com o pontilhado do menos 1. Quando eles se encontram, faz o ponto e marca a letra C. Então, esse é o ponto dessa coordenada, menos 3 e menos 1. Agora, a gente vai fazer do ponto D. Menos 1, então, é o x, e y é o 3. Então, a mesma coisa. O x é negativo, então, à esquerda do zero, e o 3 é positivo, então, ele vai ficar acima do eixo, né? Vai ficar para cima. Eu vou fazer aqui colorido agora para ficar mais fácil de enxergar. O menos 1 aqui deixa a régua bem paralela com o eixo do y e vai ligar até chegar mais ou menos pertinho lá do 3. Então, posiciona a régua, faz o pontilhado, não faz uma linha reta, né, contínua, porque aí vocês vão se confundir com o eixo, é sempre pontilhado, tá? Nunca igual aos eixos. E de preferência de lápis. E aqui no 3 também posiciona a reta, que fique bem retinha. E faz um pouco de pontilhado. Estão vendo que eu não tô enxergando o pontilhado que eu fiz? Tira a régua. Faltou um pouquinho, completa ali, não tem problema. Quando as duas se encontram, marca o ponto. E agora é o ponto D. Então, marcamos ali o ponto D. Percebam também que aqui os números são parecidos, mas por causa do sinal e das coordenadas, qual é o valor do x e qual é do y, eles ficam bem diferentes, né? Vou marcar agora de outra cor o ponto E. Percebam que aqui o valor do x está 0 e do y menos 2.
Então, quer dizer que no eixo do x não teve deslocamento, ele não se desloca para os lados, ele está exatamente em cima do zero aqui. Só que para o y ele desloca 2 unidades para baixo, menos 2. Então, a gente vai aqui, ó, do zero descer 2 unidades. Então, o ponto E vai ficar bem em cima do risquinho aqui do menos 2. Então, esse aqui é o ponto E. Ele não está em nenhum quadrante, ele está em cima do eixo do y. Então, sempre que o x for zero, o ponto vai ficar em cima do eixo do y, porque ele não desloca para as laterais, apenas para cima ou para baixo. Se a coordenada fosse 0 e 0, ele ficaria bem aqui no meio, na origem, no ponto de origem. E agora, nosso último ponto, 4 e 0. Percebam que agora, quem é o 0 é o y. O x é 4 e o y é 0. Então, quer dizer que não teve deslocamento no eixo do y. Então, para o x é 4, então lá no eixo do x procura o 4, está aqui. E como o y é 0, não teve deslocamento nem para cima nem para baixo, então ele vai ficar exatamente em cima aqui do 4 no eixo do x. E aqui nós temos o ponto F. Lembrem que a gente viu também os pontos sempre com letra maiúscula e o nome das retas sempre de minúscula. Então, por isso que o x e o y estão em letra minúscula e os pontos todos com letras maiúsculas. A gente já viu isso também, né? Então, aqui eu marquei todos os nossos pontos. Aqui a gente tem todas as nossas coordenadas. Percebam aqui que o A e o B estão no primeiro quadrante, D está no segundo quadrante, C está no terceiro quadrante, E, A e F não estão em nenhum quadrante, eles estão em cima dos eixos, o E em cima do eixo Y e o F em cima do eixo do X. Então, galera, eu espero que vocês tenham entendido. O plano cartesiano é bem simples, é só questão de se organizar, conseguir construir o plano de forma bem retinha, bem organizada, com calma, olhar com atenção os valores de x e de y sempre x antes e y depois, que não tem erro. O plano cartesiano é bem simples, é apenas isso, tá? Então, a gente relembrou o que são as retas numéricas, aprendemos o que é o plano cartesiano e como construir ele. Abscissas, lembram que é o eixo do x, da horizontal, e ordenadas é do eixo do y, na vertical. Quadrantes sempre são 4 quadrantes. O primeiro é o dos positivos e vai girando até chegar nos 4 quadrantes, girando no sentido anti-horário. E as coordenadas ou par ordenado, que são aqueles valores que ficam entre os parênteses, separado por vírgula, sempre o valor do x antes e do y depois. Então, vamos estudar bastante e até o próximo vídeo.